Oi, gente! A paz do Senhor Jesus! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Espalhar Boas Novas. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no ano de 2017. Eu passei por um acidente de carro e estava só, e ali, no acidente de carro, isso mesmo, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus e eu quero compartilhar aqui com vocês nessa hora. No ano de 2017, fevereiro, não me recordo a data certinha, eu havia acabado de fazer uma extração de um dente do siso e eu precisava voltar lá, né, para ver como é que tava, para ver se já estava bom, para tirar os pontos, rotina. E aí eu pedi no meu trabalho, naquele dia, para mim estar saindo alguns minutinhos mais cedo, 15 minutinhos mais cedo, para justamente não pegar o fluxo, né, do horário, do famoso horário do pico, que todo mundo sai, aí todo mundo quer ir embora e aquela loucura, né? Aí eu fui autorizada pela minha gerente e saí um pouquinho mais cedo. E para ser ainda mais rápido, eu não peguei, né, eu não fui por dentro da cidade. Eu morava em São José do Rio Preto. Então, ali você tem, aonde eu morava, no caso, né, eu também tinha uma opção de ir pela rodovia, pela BR-153, infelizmente conhecida como a Rodovia da Morte. E eu fui por ela, já estava acostumada, sempre vinha, né, por ali, sempre passava por ali, e fui por ela para ser mais rápido. A rodovia, eu não sei se é só naquele trajeto que passa, né, é como se passasse por dentro da cidade, porque tem cidade dos dois lados, né? Mas vamos falar que é como se fosse uma vicinal ali, mas é uma BR, né? Então tem numa certa distância ali, ela é 80 quilômetros por hora, tem radar. Eu não sei se mais para frente, quando sai, né, da cidade, se ela vai a alguma outra velocidade ou não, eu não me recordo. Mas esse trajeto que eu já era acostumada a fazer, ali era 80 quilômetros. E tem ela é reta, né? Aí tem uma baixada e sobe nessa baixada. Ali tem uma entrada e uma saída, que é da represa, que você entra na rodovia, você sai e pega pela represa. Quando eu estava chegando próximo a essas vias de acesso, dois carros saem do sentido represa para entrar na rodovia em alta velocidade, cortando os carros, uma doideira. E para quem sabe, já estava um certo fluxo, mesmo por não ser ainda o horário mesmo do pico, que fica paralisado a rodovia. Mas dois carros que saem de uma vez correndo e entra por uma rodovia dessa é muito perigoso para todo mundo, né? Mas até então ali tudo bem, né? Como eu mencionei, a rodovia tem uma certa velocidade, então todo mundo, né, que dirige sempre fica atento, sempre está atento a tudo à sua volta. Mas foram imprudentes, mas até então ok. Só que quando ela tem uma parte que ela começa a subir, de repente, do nada, só fui escutando os barulhos. Pá, pá, pá. E de repente, eu também bati o carro. Só que nesse bater do carro, continuaram batendo. E logo que já veio aí aqueles barulhos, é uma coisa assim horrorosa de freada de carro, né? Um bateu, o outro bateu, que eu comecei a ouvir primeiramente os barulhos. E aí quando você vê o da frente já breca de uma vez, você também. Eu até então achava que eu não tinha batido, mas eu bati também no carro que estava à minha frente. E no que eu bati, o meu banco já foi para frente. E aí já atrás, e aí continua. Você começa a escutar os barulhos dos carros todos brecando, né, de uma vez, e as batidas. Na hora que eu bati o carro, eu já pus a mão no meu ouvido. Foi uma reação na hora, que eu me lembro. Eu bati, o banco foi para frente, eu fiquei presa. Eu olhei no relógio do carro, porque eu queria ver que velocidade que eu estava. Eu estava a 67 quilômetros por hora, lá o permitido era 80. Então, ou seja, eu não estava correndo.
E eu já tampei o ouvido e olhei para o relógio. Era 6:01. E aí depois, em seguida, continuou. Pá, 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 pá. Gente, parecia que aquilo lá nunca ia acabar. O barulho, a sensação de dentro do carro, o carro balançando e não parava, aquilo não parava. E eu fechei o olho, tampei o ouvido, porque é horrível a sensação. E eu achei que realmente eu ia morrer ali naquela hora. Quando parou, né, que eu vi que o carro parou de balançar, eu então tirei a mão do ouvido e abri o olho, era 6:04. Então, ou seja, foi muito pouco tempo, né? Se a gente for parar para pensar, é óbvio. Mas para mim pareceu uma eternidade ali dentro do carro e parecia que aquilo ali nunca ia parar. E eu me lembro que eu só pensava, para, e não parava. Porque eu já sabia que já tinha acontecido uma coisa, né? Eu já tinha batido o carro. Atrás já tinham batido em mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, se era eu que estava errada, o que era, bate aquele desespero e você não sabe se você está machucado ou não. E eu fiquei fora de órbita praticamente. E eu me lembro que eu vi uma pessoa aqui do meu lado, eu olhei, era um moço falando comigo, né, tocando em mim, aqui no braço, os vidros do meu carro estavam abertos. E aí eu olhava para ele, mas eu não ouvia ele, por causa daquele choque. Eu ouvia ainda o barulho dos carros. E aí, de repente, eu voltei em si. Aí eu olhei para ele, ele falou, moça, você tá bem? Você precisa sair daí, você tá machucada e tal. Aí eu fui me olhando, né, para ver se eu tava bem. E até então parecia que sim, só que eu ainda estava presa no banco. Eu estava de cinto, graças a Deus, mas pelos impactos eu fiquei presa. Já quando eu bati, eu fiquei, né, o banco já foi para frente, só que aí conforme os demais carros foram batendo, eu fiquei mais presa ainda. Então eu não conseguia me afastar ali do banco para mim poder sair. E aí ele começou a falar, né, a gente precisa tirar você daí porque tá perigoso aqui, porque havia acabado de acontecer. Então, mais carros poderiam ser envolvidos ali, caminhão e muita outra coisa. Por ser uma pista dupla, né, mão única assim, dupla, né? Então, tinha carros passando ainda, tudo, algumas pessoas paravam. Tem os curiosos da vida, né, que não para e ainda passa lá com o celular, né, em vez de prestar uma ajuda, né, enfim. E na hora ele já, né, ele veio, graças a Deus tinha alguém ali que pôde me ajudar, ele começou a forçar pela janela e fazendo força. Eu não me lembro se mais uma outra pessoa apareceu para ajudar, mas graças a Deus eu consegui sair do carro. Saí e na hora que eu olhei para trás, gente, tinha mais um punhado de carro, tudo batido, uma fumaceira saindo por causa de motor, água do carro. E aquela coisa, gente chorando, e gente bravo, e gente olhando, cadê quem fez isso? E também, antes, né, de eu sair do carro, desse moço vir para me ajudar, o carro que estava na minha frente, que bateu primeiro e depois eu bati nele, pegou, subiu no capô do meu carro para sair. Ele saiu com o carro dele tudo batido, mas como ele conseguiu sair, então provavelmente os danos dele não foi tanto, né, parte de motor, essas coisas, igual foi no meu, porque ele conseguiu sair. Então, por ele ter fugido, provavelmente estava com alguma coisa ali errada, o documento não tinha carta, né, mas ele fugiu e eu fiquei ali. E aí, né, voltando, aí a gente saiu para o acostamento e aí eu fui junto com ele para tentar ver se tinha alguém realmente ferido, alguém numa situação igual até mesmo a que eu estava, que não conseguia sair, para tirar. No total, gente, foram 12 carros nesse engavetamento. Foi um engavetamento, né? E por causa desses 2 carros que entraram ali correndo, eu não sei se estava um atrás do outro, se era um roubo aquilo, até hoje, né? A gente não ficou sabendo o porquê. Um deles fugiram, o outro era uma moça e ela ficou no lugar. E de verdade eu não sei o que foi que aconteceu, mas por eles estarem agindo dessa forma foi o que provocou esse engavetamento. E
Lembro também que no carro, de trás da pessoa que bateu no meu carro, estava uma moça grávida, foi a que mais passou mal ali no lugar, né? Ela estava com barrigão e ela passou bastante mal. Depois já logo em seguida já começou a chegar a ambulância, começou a chegar a polícia. E aí foi prestando ali, né, os serviços necessários a cada um. E aí já estava tudo normalizado, né? A gente já tava para prestar depoimento ali, o que a gente viu, né? Tipo, o que você acha que aconteceu e tudo. Antes mesmo também de eu ligar para o meu marido, porque ele trabalhava lá próximo, eu parei, gente, e olhei para o carro. A situação do meu carro. Vai aparecer a foto aí para vocês. Talvez vocês olhem e falem, ah, mas não bateu muito. Gente, estragou. Estragou o motor, estragou a parte do ar-condicionado que deu uma dor de cabeça imensa para nós, porque o carro era um pouco mais antigo. Uma hora não achava peça, uma hora achava peça e tudo que ia descobrindo, cada vez mais que ia mexendo, ia ficando cada vez mais caro por conta disso, do carro ser um modelo mais antigo. Gente, olha... E aí antes de eu ligar para o meu esposo, que eu estava esperando, né, os guardas, eu parei e eu olhei assim para o lado, foi na onde eu vi o carro, né, de uma certa distância, uns 5 metros mais ou menos da onde eu estava. Que eu me deparei com a situação que ficou o nosso carro. A gente, tipo, sem condições financeiras, o carro não tinha seguro. Nossa, essa foi a pior parte. Uma das, né? O nosso carro não tinha seguro. E a hora que eu parei assim em si e olhei para isso, na hora eu pensei, sabe? Tipo, meu Deus, e agora? Aí eu perguntei pro guarda se eu podia ir no carro, porque ainda tava com as minhas coisas lá, celular, bolsa, porque tudo que tava na frente do carro foi parar atrás e tudo que tava na parte de trás foi parar na frente, né? E aí ele me autorizou, eu fui lá. E eles depois também que eles foram lá e viram se não tinha perigo de vazamento de combustível, né? Tipo uma explosão, alguma coisa do tipo. E aí eu fui, estava autorizado, né? Eu fui liberada para ir ao carro, eu fui. E aí eu peguei o meu celular, consegui achar meu celular, estava embaixo do banco. E aí eu dei uma volta assim no carro, sabe? E olhando, gente, tipo, e agora o que a gente vai fazer? Porque eu não tinha dinheiro, meu marido não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro guardado, nossa situação não era das melhores, mas dava para sobreviver. E eu olhei assim e fiquei inconformada, porque eu comecei a me questionar. Na verdade, eu comecei a questionar a Deus. Eu comecei a questionar e eu murmurei mesmo. Eu falei, Senhor, olha o meu carro, olha o nosso carro. Tá destruído e agora? A gente tá a pé. Eu sempre que tinha alguma coisa na igreja, eu sempre ajudava, eu sempre estava ali disposta com um carro que não era nem meu, na verdade, né? Eu falando com Deus ali. Na verdade, o carro nem é meu, o carro é do meu esposo. E agora, como que eu vou contar isso pra ele? Ele falou, olha, amor, eu bati o carro, tá destruído. E agora? Eu me vi sem chão, gente. Eu me vi assim numa situação que eu nunca na minha vida imaginaria que eu ia passar. E ali questionei mais coisas, sabe? Que eu realmente exalei um veneno ali, sabe? Pra vocês entenderem bem. E nossa, gente, assim, de lembrar, eu já me dá uma sensação ruim, porque você olha uma coisa que você cuida com tanto carinho, que você tem zelo, que você precisa, que te ajuda, né? O carro, gente, quem tem carro sabe quanto que isso é, vamos dizer o ditado, uma mão na roda, né? E aí, de repente, destruído. E aí eu falei desse jeito, eu falei, Senhor, aonde o Senhor estava, que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Aonde o Senhor estava? Por que o Senhor não me livrou disso? Aonde o Senhor estava? Gente, na hora que eu terminei de falar isso, na hora,
eu ouvi nitidamente: eu estava com você dentro do carro. Gente, na hora que eu ouvi aquilo, eu me arrepiei, o meu coração disparou, eu comecei a chorar ainda mais, porque até então eu estava chorando por causa de um bem material, mas aí depois o negócio mudou completamente. Eu comecei a chorar porque eu ouvi a voz de Deus na hora da minha dor. E aí eu fui para o acostamento, o guarda foi pedindo já para mim sair dali, porque eu estava dando volta no carro, né, e murmurando. Aí ele pediu para mim afastar, né, que já estava ficando perigoso e tal, que ele já estava liberando o acesso para os demais carros passarem do outro lado. E aí eu fui para o acostamento e eu comecei a meditar. Deus falou comigo. Eu murmurei, eu falei: Senhor, aonde o Senhor estava? E ele me respondeu na hora: eu estava com você dentro do carro. E gente, eu não quebrei, as minhas unhas eram bem grandes na época. Eu não lasquei nem um pedacinho. Não caiu um fio do meu cabelo. Por eu ter ficado presa no banco, eu não fiquei com marca do cinto, com dor, um leve doloridinho no pescoço, mas nada mais do que isso. Teve pessoas lá que tiveram esfoliação, já saíram de lá com aqueles colar, sabe, da coluna, colar cervical, acho que fala. Sabe, gente que saíram dali, não estava numa situação assim grave, mas que precisaram sair dali com um apoio médico. E eu não. Sabe, na hora foi um estalo assim pra mim, falei assim: meu Deus, me perdoe. E ali eu já comecei a pedir perdão pro Senhor, porque eu fui tão ingrata que eu tava remoendo ali com Deus sobre algo material e não tinha nem um pouco parado pra pensar que eu tava viva, eu podia estar morta. Ou alguém poderia ter morrido ali e eu me senti culpada por isso, sabe? Por mais que não foi por minha culpa o acidente, mas a gente é ser humano, a gente se envolve, né, nessas coisas, a gente fica com remorso, com um trauma. E eu não parei nem um segundo enquanto eu reclamava para olhar para mim e para ver que eu estava inteira, que eu estava intacta, que foi só apenas um bem material. E aquilo, gente, para mim de verdade foi um tapa na cara. Um tapa na cara mesmo. E ali na hora eu me calei, aí eu liguei pro meu esposo, ele foi lá, ficou também, tadinho, desnorteado com o que ele viu ali, mas aí na hora eu já pude consolá-lo, né? Eu me lembro que eu peguei, olhei assim pra ele e falei assim: mas eu tô viva, né? Com tipo, calma, foi só o carro, né? Aí ele veio e me deu um abraço gostoso que terminou de me consolar o que o Senhor tinha acabado de me dizer. E aí depois a gente, né, foi ver os danos, ficou quase o preço de um carro novo, mas não ficou o preço de um carro novo. Vou resumir essa parte. O moço que bateu na parte de trás do meu carro tinha seguro. Aí a gente vai vendo o agir de Deus ainda mais, né? Acionou o seguro dele, tentou acionar o seguro completo para o nosso carro, mas ele não conseguiu, porque aí já ficava, né, ficava fora, né? Não tinha o porquê, sendo se ele não bateu na parte da frente. Foi um engavetamento, né? Mas aí o seguro dele consertou toda a parte de trás do nosso carro. E a gente pagou o conserto da frente. Que a gente teve, sim, uma dor de cabeça enorme, porque afetou o motor, afetou o ar do carro. E, nossa, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas nas nossas vidas, né? O meu marido tem uns amigos que mexem, aliás, com essa parte de reformas de carro antigo e de todos os modelos de carro, que na verdade é amigo até hoje, né? Que aí automaticamente acabaram sendo os meus amigos também, né? Porque a gente é casado, né? E aí a gente vai conhecendo os amigos, né? Quando namora e tal. E que foram pessoas maravilhosas na nossa vida e que eu só tenho que agradecer a Deus. E aí, o que eu quero dizer com isso para vocês? Né? Que às vezes a gente é tão ingrato pelas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente fica tão bitolado com as coisas dessa terra aqui, com o que está acontecendo aqui, que as coisas espirituais também estão acontecendo e a gente deixa passar assim, ó. A gente não percebe. A gente fica tão ligado aos nossos problemas hoje em dia que Deus está aqui, ó, falando com a gente e a gente não está atentando para a voz dele.
E isso geralmente acontece quando a gente não está nele, ou seja, quando a gente não está na presença de Deus. E aí vai havendo uma certa distância, até a ponto de chegar em uma distância que a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus. E foi o que aconteceu comigo ali naquele dia. Eu fiquei tão fixada no material que eu esqueci o espiritual, que eu esqueci o Deus que eu sirvo, que eu esqueci completamente do livramento que Deus tinha acabado de me dar ali. Mas eu foquei na dificuldade, no problema, no e agora, o que eu vou fazer? Sendo se eu tenho um Deus, você tem um Deus que é o Deus do impossível, que é o dono do ouro, o dono da prata, o Deus que criou o céu e a terra. É um Deus que um dia, num determinado momento da eternidade, ele desejou a paternidade, ou seja, Deus desejou ser pai. Fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, ou seja, um filho para cuidar. E deu essa terra tão maravilhosa para nós morarmos. E o que nós temos feito? O que a gente, o que eu, o que você, o que a gente tem feito de agradecimento a esse Pai maravilhoso que Deus é conosco? A essência em todas as coisas. Quero deixar aqui, para não ficar apenas em minhas palavras, no livro de Jeremias, capítulo 33, no verso 3 diz: clama a mim e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus fica esperando a gente falar com Ele, para Ele revelar, como Ele diz aqui na palavra, a partir do momento que a gente começar a falar com Ele, Ele tem coisas tão lindas, tão grande, que os nossos olhos ainda não viu, os nossos ouvidos ainda não ouviu. Mas para isso, a gente tem que estar conectado nele. Enquanto a gente não entender quem é Deus, não pelo que Ele faz ou que Ele pode fazer, mas por quem Ele é nas nossas vidas, a gente não vai conseguir contemplar o que o Senhor tem de melhor para nós. A gente vai ficar preocupado com o dia de amanhã, a gente vai ficar preocupado se o dinheiro vai cair na conta, a gente vai ficar preocupado com o conserto do carro, a gente vai ficar preocupado com o que estão falando, o que não estão falando, se vai acontecer ou se não vai acontecer, e a gente vai deixando de lado essa essência na presença do Senhor. Que nós venhamos clamar mais a Deus, que nós venhamos estar mais firmes na presença de Deus, para ouvir o que Ele tem para nós, porque Ele tem o bom, Ele tem o melhor. Mas essas coisas só vai acontecer a partir do momento que nós nos posicionar diante dEle realmente como filhos. E fazer isso não é fácil, porque a gente tem que renunciar quem a gente é. Ou seja, eu tenho que cada vez mais negar o meu ego, parar de querer eu ser Deus e deixar Ele agir na minha vida. E como que eu faço isso? Reconhecendo primeiramente que eu sou uma pecadora e que eu preciso da palavra de Deus para me libertar. A palavra de Deus, ela tem que vir sim nos confrontar. Porque se a gente aceitar tudo que vem assim, gente, de mão beijada, a nossa vida nunca vai mudar. Você vai ver, você vai estar ali dentro na igreja, vai passar anos, anos e anos, e você não vai ver nada da sua vida mudar, você não vai florescer. E você vai olhar depois para a vida das outras pessoas, tudo que está acontecendo na vida delas, de novo, de melhor, e aí você vai começar a murmurar, questionar, invejar a vida daquela pessoa. Mas aonde que está o erro aí? É você ou é aquela pessoa? Por isso que eu falei que nós temos que nos posicionar como filhos, assumir lugar de filhos. E quando isso acontece, o pai, ele vai corrigir a gente no que a gente estiver errado. E aí a gente não pode reclamar. Quando você que é pai ou você que é mãe, quando o seu filho faz alguma coisa de errado, o que você faz? Você corre lá e corrige ele, não é? Com Deus é a mesma coisa. Ele sabe, você que é pai e mãe, igual eu mencionei, sabe o que é melhor para o seu filho. E Deus sabe o que é melhor para nós. Se nós somos filhos, nós somos eleitos como filho. Ele nos chama de filho. Ele é o nosso pai, nós não somos órfãos. A palavra fala isso, que nós não somos órfãos. Então nós temos que nos posicionar como filhos e aceitar a correção do pai, porque ele nos ama. O pai, quando corrige, é porque ele nos ama.
Então que a gente venha a estar atento à voz de Deus. E, gente, Deus dá sinal em todas as coisas, todo dia a gente vê um agir de Deus. Mas, infelizmente, a gente está tão desligado do mundo espiritual e ligado mais no mundo material que a gente perde todos os dias essa graça. A gente perde todos os dias um momento de estar ali numa comunhão com Deus. E tudo que vem acontecendo, tudo que a gente vê hoje em dia, as coisas, como que está fluindo, é para a gente cada vez mais, era no caso, para a gente cada vez mais estar cada dia mais aos pés do Senhor. Para quando Ele voltar, sermos achados, podermos, né, estar ali realmente com Ele na terra celestial. E não chegar lá e quem é você, que eu não te conheço. Que essa palavra possa vir te abençoar. Que você hoje possa vir fazer essa decisão. Eu quero assumir o meu lugar de filho. E realmente assuma o seu lugar de filho. E permita ao Senhor te colocar de volta no eixo ali, no caminho. E deixa Ele restaurar a sua vida em todos os seus pontos. Se o que for, Ele vai restabelecer tudo. Se tiver que quebrar tudo, Ele vai para fazer algo novo. Mas deixa Ele fazer. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e que esse vídeo, né, venha fortalecer a sua fé, fortalecer a sua comunhão com o Senhor cada vez mais. Um grande beijo e que Deus os abençoe.